Neste vídeo, nós vamos tratar da construção do cenário, especificamente da superfície. Para tanto, nós temos que criar inicialmente aqui um eixo e uma superfície. O eixo aqui, teclando a tecla Insert e mais uma vez Insert, eu defino um eixo chamado eixo 1 e na superfície, Insert, novamente Insert, passo a criar uma superfície chamada como superfície 1, que irei renomeá-la para terreno. Utilizando os arquivos DXF gerados no QGIS, basicamente dois destes, o plano cotado e o plano de voo com buffer e sobre esse buffer somado mais 50 metros, nós vamos fazer a edição da superfície para o sistema SAEPRO. Inicialmente, como devemos proceder? Devemos abrir aqui o arquivo chamado plano cotado, ok? Vamos abrir o mesmo. Vamos dar um zoom total para verificar e veremos que esse arquivo é composto por centenas ou até mesmo milhares de pontos. Esses pontos, cada um deles tem propriedades específicas e eles deverão ter a cota ou a altitude, né? a medida no eixo Z. É claro que alguns dos pontos não irão apresentar essa cota, uma vez que nós fizemos no QGIS o recorte, ok? Muito bem. Vamos importar agora o plano de voo com o buffer, provavelmente de 250 metros para cada lado, e mais os 50 metros para nos permitir um recorte aqui desses pontos com uma área maior, de forma que a gente não perca partes das superfícies, ok? Eu não posso utilizar o comando Open, porque senão eu perderia essa referência aqui dos pontos, então vou utilizar o comando Insert. Insert aqui, vou utilizar o Insert de arquivo, From File, Browse. Aqui vou utilizar o plano de voo, observem, com 50 metros, que eu gerei no QGIS, e vou dizer que irei utilizar 000 como coordenada de referência inicial, né? Fator de escala 1 para todos e nenhum ângulo de rotação aqui, ou 0, ok? De forma que nós tenhamos todos os elementos ajustados para as coordenadas de referência. Observem no canto inferior aqui esquerdo as coordenadas UTM na faixa de 500 mil e 6 milhões para X e para Y. Ok? Um detalhe importante, pessoal, é que, como eu dei um comando insert aqui, esse elemento agora do plano de voo, ele está como um bloco. Então, uma das primeiras coisas que eu vou ter que fazer agora aqui vai ser explodir o mesmo. Vou dar um comando explode, vou aproximar aqui nessa região aqui, ok? Dei o explode. E agora, se eu der um clique aqui nesse objeto, nós vamos ver que ele se caracteriza como uma polyhead, ok? Ele não é uma polilinha, ele é uma polyhead. Então, mais uma vez, eu vou dar o comando explode, explodir o mesmo, e agora sim ele será uma polilinha, ok? Vejam ele aqui como uma polilinha, ok? Muito bem. Se eu explodir novamente, ele vai transformar polilinhas em linhas e não é do nosso interesse. Observem que os pontos que nós temos aqui ultrapassam a nossa área de interesse, que é definida por esse plano de voo mais 50 metros para cada lado, ok? Nesse sentido, nós vamos filtrar para ficar somente com os pontos que estão nessa área.
Para nossa sorte, existe um comando que nos permite fazer isso de uma forma extremamente rápida. E para acessar esse comando, inicialmente nós teremos que vir aqui em Atividades, Estudos, Estudos topográficos, para alterar aqui a configuração dos nossos menus para as atividades de estudos, agora aqui topográficos. E se observarmos agora aqui, nós temos uma opção que diz remover pontos em polígono. Vou utilizar essa opção, remover pontos em polígono. Vejam que aqui embaixo ele me pede para selecionar o polígono. Nós vamos dar um clique aqui na seleção do polígono. Ele não indica com os grips que o polígono foi selecionado. É uma falha ainda do sistema, ok? Vamos confiar que ele tenha selecionado esse polígono. E ele vai perguntar aqui se nós desejamos remover os pontos de fora ou de dentro do polígono, ok? Nós queremos que seja de fora, já é o padrão F ali que está ali. Vamos dar simplesmente a tecla Enter, ok? E agora vamos selecionar a partir de uma janela. Observem que eu dei o zoom para visualizar tudo. Essa é a minha cachorra, pessoal. Vamos selecionar aqui todos os elementos. E voilá, parece que deu certo, ok? Vamos verificar se deu certo da seguinte forma. Vamos remover aqui, vou dar um comando erase, o nosso polígono aqui. E sim, observamos que, vamos dar um outro erase aqui, que ele utilizou aquela região para definir os pontos. Vocês observaram que, de fato, aqui ele não fez o arredondamento, por quê? Porque ele caracterizou aquele arredondamento como um segundo polígono. Isso pode acontecer sim, pessoal, quando vem do QGIS, ok? Por isso é importante que no plano de voo vocês ultrapassem um pouquinho mais aqui, né, na questão do buffer, para não perder nenhuma informação, ok? Muito bem. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Simplesmente pontos desenhados no ambiente CAD, no Saepro. Nós não temos ainda esses pontos na superfície do Saepro, ok? Para isso, nós vamos ter que proceder um novo comando e aqui o termo que se utilizaria seria popular, né? Ou seja, carregar aqui os pontos que serão utilizados pelo Saepro para a geração das superfícies nessa binha de pontos. Então, vejam, nós não temos nada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar esse outro comando que diz converter em pontos, né? Os pontos CAD, ok? Vou definir aqui pontos CAD, ele me pede para selecionar aqui os pontos, vou definir essa área como um todo aqui, vou dar o Enter. Ele me pergunta se a informação da cota, né, da altitude, né, do eixo Z, está numa informação em Z ou no layer, porque o QGIS pode exportar de duas formas distintas. Nós vamos caracterizar que ela está vindo, né, no eixo ali, né, Z, ok? Vamos dar um Enter. Se tudo der certo, vejam, olha só que fantástico, nós temos aqui, nesse meu caso, algo em torno de 7.800 pontos, ok? Muito bem. Antes de sair fazendo a nossa superfície, nós teremos que identificar aqui se algum daqueles pontos de cota 0, né, acabou caindo aqui nesse nosso processo de seleção, nesse conjunto. Para tanto, pessoal, nós vamos utilizar um recurso aqui do Saepro, que é basicamente aqui ordenar, né, uma das colunas, no caso a coluna Z, no sentido crescente ou decrescente. Vejam que nesse ordenamento ele está indo da cota 336, que é a menor delas, até
822, nesse meu exemplo. Portanto, nós não temos nenhum daqueles pontos de cota zero, né? Cota zero que seria referente àquela imagem lá do QGIS que ficou ela toda escura, ok? Muito bem. Buenas. Feito isso, pessoal, esse desenho dos pontos aqui, ele não é mais necessário. O desenho dos pontos não vai ser mais necessário para mim aqui. O que vai ser importante para nós aqui são esses pontos que agora estão dentro do sistema Saepro. Portanto, o desenho aqui, eu vou utilizar um comando new e ele simplesmente vai eliminar todo esse processamento que a gente fez aqui. O que nós vamos fazer com esses pontos? Nós vamos solicitar agora para gerar aqui a superfície e representar essa superfície através de curvas de nível. São duas coisas distintas, pessoal. A geração da superfície e a representação dessa superfície no ambiente CAD. Inicialmente, para gerar essa superfície, vou mostrar aqui quais os parâmetros que nós iremos utilizar. Tá? É bem provável que os pontos que nós tenhamos selecionados, é uma pena eu não ter mostrado aqui, eu não medi, mas eu posso abrir novamente, vamos abrir novamente aqui esses pontos, para observar, vamos aqui, plano cotado. Professor, mas aqui estão todos os pontos. Aí eu acabei salvando aqui o plano cotado, né? Vamos ver a distância que nós temos de um ponto até o outro, de forma grosseira, ok, pessoal? Mais ou menos daqui até aqui, uma ordem de grandeza. Observem, algo em torno de 27 metros de distância, ok? Muito bem, vamos dar o new novamente. Ou melhor, antes de dar o new, eu vou explicar o seguinte. Essa é uma malha que é chamada de malha regular. Provavelmente ela venha gerar quadrados aqui, com pequenas imperfeições, talvez, esses quadrados, onde nós vamos ter aqui praticamente uma diagonal para que cada quadrado, na realidade, seja composto por dois planos que são caracterizados por 3 pontos e, portanto, por um triângulo, ok? Essa diagonal ela vai ter uma distância maior do que 27 metros. Na realidade, 27 vezes raiz de 2. Então, portanto, aqui algo em torno de 40 metros. Então, no nosso caso, é interessante que as triangulações não venham ultrapassar, por exemplo, 50 metros, né? Uma ordem de grandeza aqui, ok? Então, vejam que eu vou limitar planos em 50 metros. Vou fazer o seguinte antes disso, para caracterizar para vocês. Caso eu não fizesse isso, o que aconteceria? Vejam, essa é minha esses são os pontos. Vou mandar criar a superfície, ele vai gerar toda a superfície. Ok, pronto. Vou mandar agora gerar a superfície, que ela é denominada a partir de uma malha irregular triangularizada, aqui a MID. Vamos ver o que vai acontecer com essa malha, observem. Vejam que ele gerou a superfície naquelas triangulações que eu defini, mas como eu não limitei, observem que ele gerou superfícies em regiões aqui onde eu não tenho o mínimo interesse, né? E superfícies que não vão representar efetivamente o relevo daquela região. Portanto, no momento em que eu definir agora aqui 50 metros e marcar aqui limitar os planos a 50 metros, tenho que criar novamente essa superfície, observem. Vou gerar novamente. Eu estou gerando uma nova superfície, mas vejam, eu ainda não desenhei a superfície nova. Essa aqui que está na tela é antiga. Vou gerar agora a nova, desenhar a nova. Vamos desenhar a nova superfície. Observem que nós temos
agora aqui a superfície limitada ao nosso interesse, ok? Se vocês quiserem visualizar isso em 3D, é possível visualizar em 3D aqui, observem, daria para a gente girar e analisar. Nossa, vejam ali, né, um vale e os talvegs que nós temos, né? Se vocês quiserem voltar para a vista superior, tem que dar um Enter inicial aqui para encerrar a visualização 3D e voltar aqui para a vista superior. Nós sabemos que estamos na vista superior e sem ter a perspectiva quando observamos aqui o X, o Y e o Z. Ok? Buenas. Não vai ser do meu interesse essa representação aqui da superfície, correto? Isso aqui não é dos mais relevantes para nós aqui. O que vai ser relevante para nós aqui é a representação das curvas de nível. Então, para tanto, vejam que eu vou desmarcar aqui o gerar essa malha, vou solicitar aqui que sejam feitas as curvas de nível, mas não em 3D. Lá na frente nós vamos explicar o porquê. E eu vou querer gerar curvas de nível mestras e curvas de nível simples. Professor, o que vão ser as mestras e as simples? Nós vamos caracterizar aqui as mestras. Nesse meu exemplo aqui, eu quero gerar um arquivo pequeno como sendo de 50 e 50 metros. E as simples, eu vou caracterizar aqui que serão de 10 em 10 metros, ok? Como eu desmarquei aqui a MIT, na hora que eu mandar agora desenhar as curvas de nível, aqui nós vamos observar que essa malha em verde aqui, ela irá sumir. Eu não preciso criar novamente a superfície, porque eu apenas estarei gerando as curvas de nível dessa superfície previamente já definida, ok? Vamos adiante. Então, mandar desenhar e observamos aqui essas curvas de nível. Observem que as curvas de nível mestras estão com destaque, uma linha um pouquinho mais acentuada, e as demais, as simples, apresentam aqui uma linha mais fina. Professor, eu gostaria de um destaque maior. Vamos utilizar uma cor vermelha, por exemplo, para as mestras, e vou definir uma espessura, por exemplo, de 0,5. Enquanto que as linhas que não são mestras, por exemplo, aqui vou definir em 7 e sem nenhuma cor. Também observem um detalhe interessante, ele pode apresentar a cota num formato completo ou reduzido. Vejam que a linha mestra está com a cota aqui, indicando 800, enquanto que a linha aqui simples está com a cota indicando 10. Essa cota seria 10? Não, na realidade ela seria 810. Se eu quiser que ela apresente o valor integral, eu tenho que trocar aqui de reduzido para completo. É o que eu vou fazer nesse meu exemplo, ok? Vamos solicitar o desenho novamente. E vejam que agora eu tenho a indicação aqui das curvas de nível nesse meu ambiente. Observem que esses pontos aqui, eles não se prestam para nada, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar novamente o comando new, ele vai gerar um desenho novo, zerado, completamente zerado, e eu vou mandar desenhar agora as curvas de nível somente aqui. Vou dar um zoom total e observem que agora nós temos aqui somente o que nos interessa é as curvas de nível. Detalhezinho interessante, pessoal, é que nós podemos criar uma série de outros elementos aqui, tá? Nós, por exemplo, podemos caracterizar aqui uma linha de cotas. Digamos que eu não saiba aqui que valores essas cotas têm. Observem que ao passar o mouse aqui sobre as mesmas, ele me indica, ó, essa é 550, 560, 70, 80, 90, 100. Eu não quero deixar isso configurado como ativo, né, esse tooltip. Basta vir aqui, ó, clicar aqui em tooltip e aí ele vai desmarcar o tooltip.
A configuração está ao contrário, né? Quando a gente seleciona o tooltip, é que ele fica desativo, ok? Digamos que eu queira criar uma informação de cotas mais próximas, por exemplo, aqui nesse alinhamento. Eu posso ver aqui em linhas de cota, marcar daqui para cá e observem que ele irá colocar aqui as cotas para essas linhas, perfeito? Digamos que eu queira saber uma cota de um ponto específico. Ponto de cota, venho aqui e ele vai indicar uma cota segundo esse nosso modelo. Certo? Buenas. Pessoal, seria basicamente isso, mas como nós estamos fazendo o passo a passo, essa etapa seria a etapa em onde a gente consideraria a superfície criada. É importante salvar a mesma. Nós vamos vir aqui, observem, e salvar a obra. Salvar a obra como? Vejam, eu vou utilizar aqui, estou salvando nos downloads, vou chamar ela de superfície, né? E digamos versão 01, certo? Vamos observar um detalhezinho dessa superfície e uma dica que eu vou passar para vocês. Geralmente, quando nós salvamos a superfície, o arquivo ele fica com um tamanho mais significativo. Vejam que ele ficou com quase 3 MB aqui, ó, ele está com 2.800. Como essa superfície decorre de pontos em uma malha regular, nós não precisamos salvar a malha, tá? Isso vai tornar o arquivo bem mais leve, pessoal. Ah, mas e quando eu precisar a superfície para desenhar novamente as curvas de nível, ou capturar o perfil para identificar o meu terreno na altimetria? Ok, simplesmente o sistema ele vai gerar a superfície novamente, mas ele sempre vai salvar o projeto como um todo sem a superfície. E nisso nós vamos economizar aí alguns megas muito importantes para nós, principalmente para aqueles que não têm um computador mais potente, ok? Vejam que eu desmarquei aqui o salvar MIT e agora eu simplesmente vou salvar novamente, né? Ou melhor, vou salvar numa outra versão para poder comparar, salvar obra como, vou salvar na versão 02 aqui, salvar e vamos ver quanto que a gente economizou. Ok? Ele também se torna mais rápido para carregar. Vejam que de 2.800, 2 MB e 800, ele passou a ter apenas 610, porque ele só tem ali armazenado os pontos. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha servido. Vocês já conheceram, então, uma das minhas cachorras, também conheceram aqui, né, o meu toque de celular. Vamos seguir assim nos próximos vídeos. O importante é que o passo a passo funcione para vocês. Então, me despeço desse vídeo e até o próximo.